Sou produtor rural e pretendo me aposentar. Trabalho como pescador, pescador artesanal, e quero pagar um INSS. Como seringueiro, eu posso me aposentar? Minha atividade é extrativista vegetal e quero ser segurado do INSS. Quem sou eu então na Previdência Social? Bom, se você se enquadra em uma dessas situações que eu falei, você é um segurado especial. Mas, antes de adentrar na questão do segurado especial, já que se você se enquadra nessas situações que eu acabei de falar aí, você é um segurado especial. Mas antes de nós nos aprofundarmos no tema, eu tenho que fazer um adendo muito importante, ok? Que é falar sobre o trabalhador rural, ok? Veja, o trabalhador rural, antes da Lei 82.13 de 91, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, o trabalhador rural era colocado num balaio só. E assim ainda perdura. Muita gente acha que urbano e rural, quem é rural acabou, é tudo junto, é tudo uma coisa só. Na verdade não, ok? Bom, antes da Lei 82.13, trabalhadores rurais eram todos juntos, misturados na Lei Complementar 11 de 71, de 1971, pró-rural, que dizia o seguinte, artigo 3º, são beneficiários do programa de assistência instituído nesta lei complementar, o trabalhador rural e seus dependentes. Parágrafo 1º, considera-se trabalhador rural para efeito desta lei complementar, vamos a ele. Letra A, pessoa física que presta serviço de natureza rural, a empregador, mediante remuneração de qualquer espécie. Letra B, o produtor, proprietário ou não, que, sem empregado, trabalhe na atividade rural, individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido, o trabalho dos membros da família, indispensável à própria subsistência do grupo familiar e exercido em condições de mútua dependência e colaboração, ou seja, aquele núcleo familiar, um dependia do outro, o trabalho de um depende do outro, Então, todo mundo trabalha em prol da sua própria subsistência, da manutenção da sua própria família. Aí, pós Lei 82.13 de 91, o conceito ele ampliou, tá? Foi fazendo suas distinções ao que nós temos hoje. Então, pós Lei 82.13 de 91, nós temos o empregado rural, que é enquadrado juntamente com o urbano no artigo 3º da CLT, que é aquele que diz o seguinte, pessoa física tem que ter pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade, tá? Esse é o empregado rural, regido, está lá no regime geral da Previdência Social, enquadrado juntamente com o trabalhador urbano, tá? Aí depois nós temos também, pós-Lei 82.13, Lei de Benefício, trabalhador avulso rural, tá? Nós temos o produtor rural segurado especial, que é o nosso tema, produtor rural, contribuinte individual, aqui a alíquota de contribuição já é diferente, tá? Ou contribuinte individual rural sem vínculo de emprego, ok? Já falei aí sobre contribuinte individual em outros vídeos aí, tá? Então, feito isso, vamos a algumas questões. Vale frisar que a caracterização do trabalho como urbano ou rural para fins da Previdência Social, para fins de INSS, para fins de contribuição, depende da natureza das atividades efetivamente prestadas pelo empregado ou contribuinte individual e não do meio
em que se inserem, sendo plenamente possível o desenvolvimento do trabalho rural nas cidades e vice-versa. Então, onde isso, Mauro? Artigo 7º, inciso 4º da IN 77 de 2015. Isso é extremamente importante, principalmente para as pessoas leigas, né? Que vai fazer, não, eu mesmo vou contribuir para o INSS, vou pagar minha guia aqui, minha GPS. Só que se você paga mal, você paga 2 vezes. E eu vou dizer por quê. Nesse sentido também é a linha de decisão do Tribunal Regional Federal, 4ª Região, abre aspas, a caracterização do trabalho como urbano ou rural depende da natureza das atividades efetivamente prestadas e não do meio em que se insere, tá? Tem aqui o julgado, quem quiser pesquisar, dá um print. Existem determinadas atividades profissionais que realmente geram dúvidas sobre a sua natureza urbana ou rural, a exemplo do tratorista, motosserrista e do administrador de fazenda, considerados trabalhadores urbanos pela autarquia previdenciária, ou seja, pelo INSS, tá? Então eles são urbanos. Vai você, motosserrista, administrador de fazenda, tratorista, porque tratora lá na zona rural, lá, preencher a guia como segurado especial. O INSS não vai considerar. Você não é. Ah, mas eu paguei X anos aí. Ah, paguei, meu filho. Quem paga mal, paga 2 vezes. Você não é considerado para o INSS trabalhador da zona rural. Você é um trabalhador urbano. IN 77, artigo 7º. Observadas as formas de filiação de esporte dos artigos aqui, deverão ser consideradas as situações abaixo. Veja, inciso 5. O segurado, ainda que tenha trabalhado para empregador rural ou para empresa prestadora de serviço rural no período anterior ou posterior à vigência da Lei 8213 de 91, será considerado como filiado ao regime urbano, como empregado ou contribuinte individual, conforme o caso, quando enquadrado, dentre outras, nas seguintes categorias. Vamos a ela. Carpinteiro, pintor, datilógrafo, cozinheiro, doméstico e toda atividade que não se caracteriza como rural. Você tem que pagar como urbano, tá? Contribuinte individual. Letra B, motorista com habilitação profissional e tratorista, empregado no setor agrário específico de empresas industriais ou comerciais, assim entendido o trabalhador que presta serviço ao setor agrícola ou pecuário, desde que tal setor se destine, conforme o caso, à produção de matéria-prima utilizada pelas empresas agroindustriais ou à produção de bens que constituíssem objeto de comércio por parte das empresas agrocomerciais, que, pelo menos desde 25 de maio de 71, vigência da Lei Complementar LC número 11, tá? Vinha sofrendo desconto de contribuições para o ex-Instituto Nacional de Previdência Social, o antigo INPS, ainda que a empresa não as tenha recolhido. Letra D, empregado de empresa agroindustrial ou agrocomercial que presta serviço indistintamente ao setor agrário e ao setor industrial ou comercial, motosserrista, veterinário, administrador e todo empregado de nível universitário, empregado que presta serviço em loja ou escritório e administrador de fazenda também, dúvida, exceto se demonstrado que as anotações profissionais não correspondem às atividades efetivamente exercidas. Entretanto, este tema é extremamente divergente, polêmico, enfim, e nem sempre a posição do INSS é admitida pela jurisprudência. Aí você vai ter que judicializar, tá? Se você está pagando errado, pagando como segurado especial, mas na verdade o INSS entende, a autarquia federal entende que você é urbano, você vai ter que judicializar, procurar aí um especialista previdenciário, tá? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, por exemplo, possui precedentes que inserem os tratoristas na condição de trabalhadores rurais. A exemplo da decisão tomada no recurso especial, que a gente chama de RESP, 591-370, de 3 de 6 de 2004. Né? Com relação ao administrador de fazenda, a natureza da sua atividade também gera o quê? Polêmica. Na jurisprudência, existindo decisões que o consideram como trabalhador urbano,
e outras como trabalhador rural, inclusive com divergência dentro do mesmo tribunal, do STJ. Ok? Estou dizendo isso aí que, mas eu paguei administrador de fazenda como rural, seguridade especial rural, mas aí, meu filho, você vai judicializar. Está dizendo aqui, não há nenhuma uniformidade no STJ quanto ao administrador de fazenda aqui. Quem pode mais, chora menos. Vai tentar aí, vai judicializar. Se ganhar, ótimo, é lucro. Ok? Considera-se segurado especial, conforme artigo 9º, inciso 8º do Regulamento da Previdência Social, RPS, Decreto 3048 de 99, o produtor rural, pessoa física, o parceiro, o meeiro, o arrendatário, o pescador artesanal ou assemelhados que exerçam suas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, com ou sem auxílio eventual de terceiros. Assemelhados são aqueles que trabalham, né, de uma forma indireta, como pescador, por exemplo. Ele produz as redes que o pescador usa, ele repara os barquinhos, né, os barcos, as canoas que os pescadores usam. Então são assemelhados ao pescador artesanal, ok? Esse é o que? Segurado especial, pelo Regulamento da Previdência Social. É assegurado na categoria de segurado especial a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de, veja, importante aqui, é segurado na categoria especial, segurado especial, pessoa física, não jurídica, física, residente no imóvel rural, lá na zona rural, ou em aglomerado urbano, mas que seja próximo à área rural, tá ok? Não tem que ser segurado especial, tem que morar não, negativo. Tá? Você pode morar na zona rural ou aglomerado urbano que seja próximo à sua área, à sua atividade, sua área de atuação lá, que é lá na área rural, tá? Na condição de, letra A, produtor, seja proprietário, ou como usufrutuário, ou como possuidor, como assentado, como parceiro, ou meeiro, ou outorgados, como mandatário ou arrendatários rurais, que explore atividade agropecuária em área contínua ou não, de até 4 módulos fiscais. Importante ser até 4 módulos fiscais, porque se for superior a isso, você não é segurado especial, você é o quê? Individual, tá? Aí a alíquota já é outra. Entendeu? Então vamos lá, somente para períodos de trabalho a partir de 23 de julho de 2008, data da publicação da Lei 11.718 de 2008, melhor dizendo. Atividade de seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração de modo sustentável de recursos naturais renováveis e faça dessas atividades o principal meio de vida, de subsistência. Por que principal? Porque tem outro mal? Tem. Porque o segurado especial, ele conta com várias variáveis, né? Seca, né? Período de defesa no rio, por um caso do pescador, tem que ficar 4 meses aí para a procriação dos peixes ali, não pode pescar. Ele tem que ter, o governo tem que pagar um salário mínimo para eles, né? Intempéries aí, né? Enfim, várias situações. Teve uma queimada aí muito grande aí, devastou tudo. Bom, pegou fogo, e aí, como é que faz? Então, a principal dele, a atividade é rural ali, a principal. Pô, mas ele nos 12 meses, de repente, não dá para ele plantar, colher, nos 12 meses não dá, né? Acontecem essas variáveis, esses intempéries aí, que o governo vê esse segurado de uma forma diferente, por isso segurado especial, tá? Pescador artesanal ou a este assemelhado, aquele que produz rede, faz a manutenção do barco, né? Produz o barco, faz a manutenção do barco, os reparos, enfim, é assemelhado ao pescador artesanal, que faça da pesca a profissão habitual, o principal meio de subsistência, meio de vida. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade, ou a este equiparado, filho adotivo, né, ou enteado do segurado de que tratam as alíneas A e B acima, comprovadamente tenham participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Também são considerados o quê? Segurados especiais, tá? Atenção! O aumento de idade mínima para a filiação de 14
para 16 anos decorre da interpretação dada pelos órgãos da Previdência Social à nova redação do artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, o qual estabelece a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. É claro que o Brasil é um país continente, ok? Então tem situações que a própria jurisprudência aceita a idade menor, de 14 anos, 12, 13, tá? Até 10 anos. A jurisprudência reconhece. Aqui na lei tá bonitinho e tal, mas a realidade é outra. Né? Você vê as pessoas no sul, né? Mora aqui num sítio, aqui, o outro sítio é milhões de distância e a criança cresce naquele meio ali, cara. Amassando leite ali para fazer coalhada, para fazer queijo, pisando na uva ali para produzir o vinho, desde pequeno, desde sempre. Né? Aí pega o ônibus rural, vai para a escola rural, volta, continua na vida ali, ajudando, porque é a subsistência. Né? Todo mundo tem sua função, né? O pai, a mãe, os filhos têm sua função ali, naquela fazenda ali, naquele aglomerado ali. Ok? Para efeito de caracterização do segurado especial, entende-se por, inciso 1, produtor. Quem é produtor? Aquele que, proprietário ou não, desenvolve atividade agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira por conta própria, individualmente ou em regime de economia familiar, junto com o seu núcleo familiar. Parceiro, núcleo familiar, esposo, esposa, filhos, né? Enfim, sua família. Parceiro, aquele que tem contrato escrito de parceria com o proprietário da terra ou detentor da posse e desenvolve atividade agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira, partilhando os lucros ou prejuízos. Eu tenho um terreno lá, na zona rural, eu sou da cidade, mas tem lá, tá lá. Aí eu chamo fulano que mora ali perto, como parceiro. Bom, a área é minha, você planta lá, a gente racha o lucro, beleza, tá tudo certo, parceiro. Meeiro, aquele que tem contrato escrito com o proprietário da terra ou detentor da posse da terra, da mesma forma exerce atividade agrícola, pastoril, hortifrutigranjeira, partilhando os rendimentos ou custos. Mesma coisa aqui com o parceiro, só que com o contratinho também, os dois têm contrato escrito aqui para essa parceria aqui, para dividir os lucros, né? Quem faz aí um contrato por escrito, resguarda ambas as partes, tá? Beleza? Aí ficam os dois protegidos aí. Arrendatário, aquele que comprovadamente utiliza a terra mediante pagamento de aluguel em espécie ou in natura ao proprietário do imóvel, tá? Para desenvolver sua atividade agrícola, pastoril, hortifrutigranjeira, individualmente ou regime familiar, sem utilização de mão de obra assalariada de qualquer outra espécie. Ele não pode ter mão de obra de outras pessoas, só da sua família. O mandatário, aquele que, por meio de contrato escrito, explora a terra pertencente a outra pessoa, por empréstimo gratuito, por tempo determinado ou não, para desenvolver atividade agrícola, pastoril, hortifrutigranjeira. Condômino, aquele que explora imóvel rural, com delimitação de área ou não, sendo propriedade um bem comum, pertencente a várias pessoas, tá? O usufrutuário, aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural, tem direito à posse, a uso, à administração ou à percepção dos frutos, podendo usufruir o bem em pessoa ou mediante contrato de arrendamento, comodato, parceria ou meação, que a gente já vem falando aqui desde o início. Possuidor, aquele que exerce sobre o imóvel rural algum dos poderes inerentes à propriedade, utilizando e usufruindo da terra como se proprietário fosse. Pescador artesanal, aquele que, individualmente ou em regime de economia familiar, faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, porque o pescador artesanal tem o período de defesa, cara. Aí não vai ter jeito, ele não vai poder pescar, que é o período de reprodução dos peixes. Letra A, não utiliza embarcação grande, um barco enorme, né? Profissional, tem que ser um barco pequeno, médio porte, utilizado em embarcações de até 6 toneladas de arqueação bruta, ainda que com auxílio de parceiro ou na condição exclusiva de parceiro ou outorgado, utiliza embarcação de arqueação bruta igual ou menor que 10. Observando que o lance da embarcação é importante. Marisqueiro, aquele que, sem utilizar embarcação pesqueira, exerce atividade de captura ou de extração de elementos animais ou vegetais que tenham a água seu meio normal ou mais frequente de vida, na beira do mar, no rio ou lagoa. Regime de economia familiar, a atividade que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração,
sem a utilização de empregados permanentes. Pode até ter, né, em época de colheita e tal, pode até ter empregados, mas não permanentes, independentemente do valor oferido pelo segurado especial com a comercialização da produção, quando houver, e auxílio eventual de terceiros, o que é exercido ocasionalmente em condições de mútua colaboração, não existindo subordinação nem remuneração. Prazo aí 120 dias. Eu vou falar isso mais à frente. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração sem utilização de empregados. Foi só um reforço aí, tá? Aquele lembrete reforçado. Segurado especial. Ele é um segurado obrigatório e desde a Constituição Federal de 88 existiu uma atenção diferenciada, né, com esse tipo de segurado pelo legislador, né? Pelo fato da sua atividade laboral rural ter, na verdade, várias variantes, né, que atrapalham aí o desenvolvimento do seu trabalho, da sua atividade laboral. Como eu falei, intempérie, né, tempo, seca, queimada, pescador, período indefeso, baixa do rio, aí vem aí rompe uma barreira, aí o rio fica impraticável, enfim. Agropecuária, extrativista vegetal, pesca artesanal. Devido às suas condições diferenciadas de trabalho, né, de labuta, o legislador e o constituinte ordinário se preocuparam, né, de maneira a compensar esse segurado pelas suas peculiaridades e adversidades que fazem parte da sua atividade laboral. Tá? Bom, atividade de segurado especial. Produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, outorgados, comandatário, arrendatários rurais que exploram a atividade. Agropecuária, em área igual ou inferior a 4 modos fiscais. Essa limitação, se for maior, ele passa a ser outra categoria. Vai ser o quê? Contribuinte individual. Bom, seringueiro, extrativista vegetal, que exerce suas atividades nos termos do inciso 12 do caput do artigo 2 da Lei 99/85 de 2000 e faça dessas atividades o seu principal meio de vida. É claro, por que é principal? Porque vai ter um período ali que de repente ele não vai poder exercer sua atividade. Tá? Pescador artesanal ou assimilado que faça da pesca a profissão habitual ou principal meio de vida. Não utilize uma grande embarcação, utilize embarcação de pequeno porte, arqueação bruta igual ou inferior a 20. Assemelhado ao pescador artesanal. Definição: aquele que realiza atividade de apoio à pesca artesanal, exercendo trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos, né, de pesca e de reparos em embarcação de pequeno porte, como eu falei, ou atuando no processo do produto da pesca artesanal. É segurado especial. Atividade de segurado especial individual ou em regime familiar. Regime de economia familiar, sempre bom te bater. A repetição faz o nosso aprimoramento. Economia familiar é a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Um depende do outro, tá? E é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Ok? Empregados permanentes só em época de colheita, né? E no máximo 120 dias. Cada membro do grupo familiar será considerado segurado especial, fazendo jus ao benefício que a lei definir. De novo, cada membro do grupo familiar, se for um menor acima de 16 anos, será considerado segurado especial, fazendo jus ao benefício que a lei definir. O segurado especial poderá contratar empregados ou contribuintes individuais no período de até 120 dias ano, não podendo ter empregados permanentes. Ok? Esse período aí não precisa ser em épocas de safra, não necessariamente, e não será computado nesse prazo de até 120 dias o período de afastamento daquele que presta serviço para o segurado especial em decorrência da percepção de auxílio-doença. Ou seja, aquele que ele contratou ali para esse período de até 120 dias ficou doente, ficou parado. Pô, tem que estar lá recebendo auxílio-doença. Não vai computar. Manutenção da qualidade de segurado especial. Artigo 9º. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de benefício de pensão por morte, aí ele pode receber auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência, do BPC, que é um salário mínimo, hoje é um salário mínimo. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar, instituído nos termos do inciso 4º do parágrafo 8º deste artigo. É interessante falar sobre regime complementar
que me perguntaram uma vez, é o seguinte: a Previdência, ela trabalha com teto, né? Máximo e o valor mínimo. O valor mínimo é o salário mínimo. Ninguém pode receber hoje 1.100. E o teto máximo é 6.433, tá? E 57 centavos. Teto máximo. Então por que tem regime complementar, regime geral, regime próprio, regime complementar? Por que tem esse regime complementar? Vou explicar agora. Ela trabalha com teto. O mínimo aqui, salário mínimo, e o teto máximo que o INSS pode pagar o quê? 6.433. Se você trabalha numa empresa, regime geral, ganha 7 mil reais, ou 9 mil reais, ou 10 mil reais, e o teto máximo é 6.433 hoje. E essa diferença salarial? Pô, cara, eu trabalho e ganho 10 mil pela minha empresa, pela empresa que eu trabalho aqui. Vou me aposentar, vou ganhar 6.433,57 centavos. É, porque é o teto máximo. Por isso é que tem, né? Você vai ter que fazer aí uma previdência complementar. Você vai pagar aí, lá na complementar, esses 4 mil que faltam. Tu ganha 6, falta 4. Tu vai ganhar 6 aqui, né? Pelo INSS, vai faltar 4 para manter teu padrão. Teu padrão de salário, né? 10 mil. É 10 mil. Mas você sabe que o teto é 6 mil e pouco. Pô, cara, vou me aposentar, vou ficar no prejuízo. Então não vou me aposentar nunca. É, pois é. Por isso que tem o regime complementar, né? Da Previdência. Aí que você vai pagar esses 4 mil aí, para quando se aposentar, você ter a do INSS e essa complementar. O INSS, o teto é 6 mil e pouco, você vai complementar com mais 4 mil para você ter o teu padrão de renda, que é 10 mil. Agora eu ganho um salário mínimo, e você paga o INSS salário mínimo, vai receber salário mínimo, tá tudo certo. A ideia que eu tô falando, que eu tô questionando aqui, para que você pense, é o seguinte: por que tem regime complementar, Mauro? Porque se você ganhar, né, 10 mil reais, na Previdência, regime geral, vai te pagar 6. 6.433,57 centavos. Aí você vai lá, né, uma instituição privada, aberta, né, e vai, de repente, ou fechado, tu vai complementar o teu salário lá, cara. Ok? E é facultativo. Você não é obrigado, não. Mas você tem que saber que é o seguinte, que o teto é 6.433,57 centavos hoje. Tá? Se você pretende se aposentar hoje, o teu salário é 10 mil, mas no regime geral, 6 mil. Não viaja não, tu vai ter que correr atrás desses 4 mil aí. Ok? Onde é que eu tô? Plano de Previdência Complementar, como já falei. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados no ano civil, observado o disposto. Isso aqui é atividade remunerada em período não superior a 120 dias, é porque, de repente, tem uma seca. Período de defesa, ele pode até ter uma atividade, mas não superior a 120 dias. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. Também vou falar isso mais à frente, mas é o quê? Ele vai ter que ser, ele pode exercer esse mandato eletivo aí, de dirigente sindical, naquela categoria ali. Não adianta ele ser, ele mora na zona rural, ele mora na zona urbana, trabalha na atividade rural. Isso pode. Aí lá na área urbana ele mora, ele vai ser mandato eletivo de dirigente sindical sem ser da área rural. Pô, não, filho. Você tem que ser dirigente sindical da própria categoria. Se você for da outra, você vai ser desconsiderado, tá? Segurado especial, aí você vai perder. O segurado especial poderá exercer algumas atividades e oferir determinadas compensações financeiras sem perder a qualidade de segurado especial. É isso que eu estou falando. Artigo 82.13, Lei 82.13, artigo 11, parágrafo 9º. Aí continua: exercício de mandato de vereador do município que desenvolve atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural, exclusivamente por segurados especiais, tá? Não pode ser cooperativa que seja diferente de segurado especial, não vai dar. Como a gente fala, vai dar ruim, não vai dar certo. Parceria ou meação ortogada, na forma e condições estabelecidas, vai continuar sendo segurado especial. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, tá? Podendo ser utilizada a matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada, que hoje é um salário mínimo. Atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada. Salário mínimo pode receber mais do que isso. Se receber mais, ele vai deixar de ser segurado especial, vai perder essa qualidade. Rendimentos e atividades permitidas. Agora a gente vai fazer assim um quadro melhor do que aquela lei chatona para a gente ficar lendo e tal.
outorga de imóvel rural, por meio de contrato escrito, né? Meação comodato de até 50% do imóvel rural, cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, tá? Ele pode ser escrito, pode ser meação comodato de até 50% da sua área, desde que não seja superior a 4 módulos fiscais. Atividade agropecuária, tá? Por meio de contrato escrito aí. Permissão, né? Desde que o outorgante, segurado especial, e o outorgado, também tem que ser outro segurado especial, continue a exercer a respectiva atividade na área lá, tá? Dessa outorga do imóvel, seja individual, seja em regime de economia familiar, parceria com empresa, perde a qualidade de segurado especial. Ele tem a terra, aí ele vai fazer um contrato aí de meação comodato com uma empresa. Porra, aí perdeu a qualidade de segurado especial. Aí vai ser individual. Aí, meu irmão, é diferente. Aí perdeu, tá? Então, jamais, de tempo algum, essa parceria pode ser com uma empresa, porque aí ele vai perder essa qualidade aí. Atividades turísticas, incluindo hospedagem rústica, tá? Desde que na própria área rural, por não mais de 120 dias, podendo ser seguidos ou intercalados, ao ano, ou seja, período de defesa, de repente, ele vai alugar ali para o pessoal ali, passar alguns dias ali, não superior a 120 dias, vai andar de cavalo ali, vai ver como é que é a vida no campo ali, naquela área ali, só não vai poder pescar, mas ele vai alugar ali para uma atividade turística, uma pousada, né? Aí, de repente tem uma piscina lá, vai tomar banho de piscina, tomar banho de cachoeira, pescar não, mas ele vai poder fazer o quê? Ter uma atividade turística, nesse período aí de defesa, né? Ou algum intempérie, uma seca do rio, enfim. Ele vai poder exercer uma atividade turística na sua área, tá? Participação em plano de previdência complementar, como eu já falei, instituído por entidade classista, da própria, né, setor rural dele ali, trabalhador rural, a que esteja associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar, tá? Também tudo voltado para a área rural, em razão da condição de trabalhador rural. É isso que é importante. Porque às vezes ele mora na área urbana e está um período de seca e ele vai fazer alguma coisa na cidade. Pô, aí vai sair dessa qualidade aí. Programa assistencial oficial do governo, ser beneficiário de programa assistencial oficial do governo ou fazer parte do grupo familiar em que algum componente seja beneficiário. Receber o Bolsa Família, por exemplo. Né? Isso aí é permitido, ele não vai perder a qualidade de segurado especial. Beneficiamento ou industrialização artesanal, utilizado pelo próprio grupo familiar na exploração da atividade. Produção de banana, fazer bananada, bota lá. Produção rural, sem aditivo, pesticida, sem nada. Né? Ou alface, aquele alface ali que também não tem nada de inseticida, é totalmente natural, né? Consumo diferenciado, na embalagem está escrito lá, feito, né? O queijo, né? Feito à mão, ali produzido, nada industrializado, tudo produzido manualmente, enfim. Considera esse processo de beneficiamento, industrialização artesanal, aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural, pessoa física, desde que não esteja sujeito à incidência de imposto sobre produtos industrializados, o famoso IPI, tá? Aquele bem rural mesmo. Associação em cooperativa agropecuária, formada por segurados especiais, pode até ser eleito dirigente, desde que a cooperativa seja agropecuária, formada por segurados especiais, ou de crédito rural. Aí, cooperativa de crédito rural, somente na condição de associado, tá? Essa é a mais recente modificações. Sociedade empresária, sociedade simples, como empresário individual, ou como titular de empresa individual, de responsabilidade limitada, considerada microempresa, ou seja, pode ser sócio de empresa, microempresa ou empresa de pequeno porte. Isso aí não vai descaracterizá-lo como segurado especial. Desde que o objeto da sociedade empresarial, né, o objeto da sociedade deve ser agrícola, agroindustrial ou agroturístico. O segurado deve manter o exercício de sua atividade rural como segurado especial. A pessoa jurídica empresa deve ser composta apenas por segurado de igual natureza, ou seja, segurado especial, e sediar-se no mesmo município ou município limítrofe,
ou seja, vizinho, aquele em que eles desenvolvam suas atividades especiais. Atividade sujeita à incidência de IPI sobre os produtos das atividades desenvolvidas, desde que seja atividade desenvolvida nos moldes das sociedades que eu acabei de falar aí, tá? Empresa, microempresa, empresa de pequeno porte. Rendimentos e atividades permitidas, continuando. Ele pode receber somente benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão. O valor não supere o do menor benefício de prestação continuada, que é o BPC, um salário mínimo. Se o valor for maior, descaracteriza o segurado especial. Recebe uma pensão por morte aí, R$3.000, R$4.000. BPC é um salário mínimo. Já vai deixar de ser segurado especial. Tá? Essa documentação quando tu apresentar pedindo, requerendo, né, se qualificando com segurado especial, o INSS vai correr atrás disso tudo aí, vai verificar. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência privada complementar, como eu já falei. Instituído por entidade classista, né, aí seria o quê? Fechada, que seja associada em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Exercício de atividade remunerada, período de defeso, seca do rio, né, rompimento de barragem, enfim. Não superior a 120 dias corridos ou intercalados no ano civil. Tá? Vão receber um auxílio aí, pessoal do pescador. Deverão ser recolhidas as contribuições devidas em relação ao exercício das atividades. O exercício de mandato eletivo de dirigente sindical, de organização da categoria de trabalhadores rurais. Tá? O mandato eletivo sindical tem que ser da área rural ali. Categoria de trabalhadores rurais. Dirigente de cooperativa agropecuária rural. Não poderá ser dirigente de cooperativa de crédito rural. Tá? Constituída exclusivamente por segurados especiais. Se for de crédito rural, dirigente vai perder a característica de segurado especial. Bom, deverão ser recolhidas as contribuições devidas em relação ao exercício das suas atividades. Exercício de mandato de vereador, sem limitação de mandato, ele pode ficar, né, sendo reeleito aí ad eterno, no município onde desenvolve a atividade rural. Rendimentos e atividades permitidas, continuando, de uma forma mais enxuta do que a lei, fica melhor visual, né? Parceria ou meação outorgada de até 50% do imóvel rural em área não superior a 4 módulos fiscais. Né? Eu tenho 4 módulos fiscais e vou fazer uma parceria ou meação, vou outorgar, né? Outorgante sou eu, outorgar a alguém, tá? Até 50%, ok? Por meio de contrato escrito da parceria, meação ou comodato. Desde que o outorgante, no caso eu, segurado especial, zona rural lá, tem um terreno lá, e o outorgado continua a exercer a respectiva atividade do segurado especial. Eu tenho 4 módulos, tá, fiscais, vou fazer um contrato de parceria, meação, comodato, que seja, para uma pessoa aí, lá, totalmente diferente do que é produzido na zona rural. Não tem nada a ver com segurado especial. Eu não vou poder. Vou perder a característica de segurado especial. A atividade artesanal, desenvolvida como matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, pode ser usada matéria-prima de outra origem, de repente, desde que a renda mensal obtida na produtividade, né, na atividade, não exceda o menor benefício de prestação continuada da Previdência. Renda menor ou igual a um salário mínimo. Porque se a renda for maior que um salário mínimo, vai descaracterizá-lo como segurado especial. Atividade artística, valor mensal inferior do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, menor que um salário mínimo. Veja, a atividade artesanal pode ser menor ou igual a um salário mínimo. Aqui na atividade artística ela tem que ser menor que um salário mínimo. Mas como assim, cara? Atividade artística, estou lá na zona rural, faço um vídeo maneiro lá com a enxada, porque eu moro lá, faço meu dia a dia, algo zoando ali, né, a pessoa da cidade, no YouTube. Começa a bombar, o jeito de falar, eu danço, não sei o que, minha vaca mimosa. Meu irmão, vê o estouro. Né? Todo mundo lá, milhões de visualizações. Virei youtuber, lá, Zé do Mato, tô lá, né, meu dia a dia lá, galo cantando. Pô, cara. Essa atividade artística humorística aí que eu exerço aí, né, no meu canal aí, pô, tá bombando. Tô ganhando mais que um salário mínimo? Tô, filho, aí já não sou mais segurado especial. No meio de várias propagandas ali, entre um vídeo e outro, pô, não dá, né? Sociedade empresária, sociedade simples,
como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, considerada microempresa. O objeto da sociedade deve ser agrícola, agroindustrial ou agroturístico. O objeto da sociedade não pode ser diferente disso. O segurado deve manter o exercício de sua atividade rural como segurado especial, é o mínimo, né? A pessoa jurídica deve ser composta apenas de segurados de igual natureza, segurado especial, e sediar-se no mesmo município ou em município limítrofe àquele que eles desenvolvam suas atividades. Atividade sujeita à incidência de IPI sobre os produtos das atividades desenvolvidas. Impostos de produtos industrializados, desde que seja atividade desenvolvida nos moldes das sociedades que eu acabei de falar, tá? Sociedade simples, empresária, empresário individual, responsabilidade limitada, tá? Microempresa. Inscrição pós-morte. O segurado especial é o único segurado da Previdência Social que pode ter a sua inscrição mesmo após a sua morte, ou seja, pós-morte. Será feita por seus dependentes, lógico, porque ele não vai baixar o espírito dele lá na INSS, lá, né? Lá o atendente judiciário lá vai receber lá, não tem como, aí não. Será feita como, Mauro? Os dependentes, quando forem requerer o benefício de pensão por morte, e o segurado especial que faleceu não estiver qualificado, não tiver feito antes sua inscrição, ele será inscrito naquele momento ali, no momento do requerimento, tá? Os dependentes levam as provas, né, da filiação do falecido para inscrevê-lo como segurado especial e assim obter o benefício da pensão por morte. Bom, espero vocês aí no sexto episódio, #06, quem sou eu na Previdência Social. Forte abraço, sucesso sempre!